Olá, bom dia. Estamos de volta com mais uma edição do Acontece Agora, com as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. A prévia da inflação oficial indica para um avanço de 0,93% nos preços no mês de março, de acordo com números divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE. O resultado guiado novamente pelo salto nos preços dos combustíveis, 11,63%. É o maior para meses de março desde 2015 e supera pela primeira vez a meta do governo. E olha só, a Covid-19 já causou mais de 300 mil mortes no país, em um mês de março que já bateu todos os recordes em função de uma segunda onda brutal da pandemia. Os dados são do Ministério da Saúde. Segundo o país mais atingido no mundo pela pandemia de Covid-19, o Brasil superou nesta quarta-feira a triste marca de 300 mil mortos pela doença. De acordo com o balanço do Ministério da Saúde, foram 2.009 vidas perdidas em 24 horas, sem contar os óbitos ocorridos no Ceará, que alegou problemas técnicos para não enviar a atualização. Com isso, já são 300.685 mortes desde o primeiro caso de coronavírus registrado no país. Somente em março, foram 45.773 óbitos declarados, fazendo deste o mês mais letal, em apenas 24 dias. O total de novos casos registrados nas últimas 24 horas foi de 89.992. Desde o início da pandemia, 12.220.011 pessoas testaram positivo para o vírus. A evolução da doença no Brasil é motivo de preocupação em todo o mundo devido à falta de coordenação de políticas de saúde e ao surgimento de uma nova variante local, batizada de P1, considerada muito mais contagiosa. E a ONG Rio da Paz promoveu um protesto contra as 300 mil mortes por Covid no país, em frente ao Hospital Municipal Ronaldo Gazola, Zona Norte do Rio de Janeiro. Integrantes da ONG Rio de Paz fizeram um protesto na Zona Norte do Rio de Janeiro nesta quarta-feira. O ato foi em frente ao Hospital Municipal Ronaldo Gazola. Para simbolizar a falta de leitos nos hospitais, eles colocaram macas com travesseiros e flores. Em cartazes, a palavra vergonha, em vários idiomas. Esses cartazes representam a impressão que nos passa a comunidade internacional. O que percebemos é que o mundo olha para o Brasil com perplexidade e medo. O coronavírus já causou mais de 300 mil mortes no Brasil em um mês de março que já bateu todos os recordes em função de uma segunda onda brutal da pandemia. E nos destaques internacionais, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou ter encarregado a vice-presidente Kamala Harris do gerenciamento da crise de migrantes na fronteira dos Estados Unidos com o México. Milhares de migrantes tentaram entrar nos Estados Unidos nas últimas semanas. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelo presidente americano Joe Biden. Não consigo pensar em outra pessoa mais qualificada, declarou o presidente. Milhares de imigrantes tentaram entrar nos Estados Unidos nas últimas semanas para fugir da violência na empobrecida América Central. Embora o aumento no fluxo migratório seja comum nesta época do ano, os republicanos acusaram o presidente de encorajar os migrantes ao relaxar as políticas mais duras de seu antecessor, Donald Trump. E olha só, em leilão transmitido ao vivo em Hong Kong, de um quadro do francês Basquiat, foi vendido por quase 42 bilhões de dólares. Após uma intensa batalha de lances de 10 minutos entre Hong Kong e Nova York, a obra de arte Guerreiro, de Jean-Michel Basquiat, de 1982, foi vendido por um preço final maior do que o esperado. As estimativas antes do início da licitação variavam entre 31 a 41 milhões de dólares e, assim, tornou-se a obra de arte ocidental mais cara já vendida na Ásia. A pintura, feita com acrílico e tinta spray em um painel de madeira, é vista no mundo da arte como marco da obra do artista americano, criada durante a era de definição de sua produção criativa. Foi interpretado como uma obra semi-autobiográfica de Basquiat, que enfocou a desigualdade na sociedade e a ausência de representação negra no mundo da arte.
A pintura foi vendida anteriormente a um colecionador americano na Sotheby's London em 2012 por 8.700.000 dólares, mas seu preço aumentou substancialmente junto com a crescente demanda pelas melhores pinturas ocidentais na Ásia. E de volta ao Brasil, muitas escolas particulares de São Paulo decidiram que não vão suspender as aulas online durante o feriado prolongado. A medida tem como objetivo diminuir um pouco o grande prejuízo causado aos alunos durante a pandemia. O fechamento das escolas completou 1 ano nessa semana. E um relatório divulgado pelo Banco Mundial aponta que o fechamento das escolas deverá afetar a leitura de 7 em cada 10 estudantes brasileiros. Caneta e caderno nas mãos e olhos na tela. É assim que vai ser o feriadão do Guilherme. Ele é aluno do 3º ano de um colégio particular de São Paulo. A escola decidiu que não vai parar as atividades durante o feriado que foi antecipado pela prefeitura. E o adolescente não gostou muito da ideia. Queria que o feriado fosse feriado, assim como um fim de semana qualquer, e ficar livre durante o feriado para fazer o que eu quiser. Porque já teve que estudar muito durante a semana e agora eu acho que eu preciso de um tempinho. Assim como o Guilherme, essa vai ser a rotina de muitos alunos nos próximos dias. Diversos colégios de São Paulo vão continuar com aulas online durante o feriado prolongado. Pelo menos 10 grandes escolas anunciaram que as atividades não serão interrompidas. As instituições alegam que a paralisação poderia comprometer o cumprimento do ano letivo, que já foi bastante afetado em 2020. Esse ano, com esses feriados que eles estão colocando, antecipando de 2022 para cá, eu não tenho como fazer, eu tenho que entregar até 20 de dezembro, eu tenho que entregar as 800 horas para a família, para a Secretaria de Educação, para todo mundo. Nós não temos como fazer. Então, a ideia é realmente essa. A manutenção das aulas terá um custo a mais para as escolas, que terão que pagar adicional aos professores ou compensar com folga. E mesmo assim, poucas instituições optaram por parar as atividades. Esse pedagogo afirma que o ideal é mesclar estudo e lazer durante o período. Talvez metade com atividades escolares aí, e metade a gente dá uma certa liberdade, visto que no calendário das escolas, esses feriados também estavam previstos com a paralisação. E nesse mês, o fechamento das escolas completa 1 ano. O prejuízo tem sido grande e pode até afetar o futuro das crianças e adolescentes. De acordo com um relatório divulgado pelo Banco Mundial, 7 entre cada 10 brasileiros de até 15 anos de idade terão dificuldade para ler e compreender textos por causa da suspensão das aulas presenciais. Antes da pandemia, 50% dos brasileiros com até 15 anos tinham baixo nível de leitura. 10 meses após o fechamento das escolas, esse número chegou a 64%. E a estimativa é que até o próximo mês o índice salte para 71%. As famílias de baixa renda devem ser as mais afetadas, por causa da falta de acesso à tecnologia e à evasão escolar. Mas os alunos de escolas particulares também terão déficit de aprendizado por causa do ensino à distância. O professor pode fazer de tudo na sua casa, montar um estúdio, colocar a luz, comprar um equipamento, mas quem recebe essa aula é o aluno. Aonde que ele recebe? Às vezes um cômodo está o pai, a mãe, a televisão ligada, o cachorro, o gato, a comida. Nós sabemos das condições da maioria dos brasileiros. Então, não é um ambiente de aprendizagem. Para você conseguir estudar online, você precisa ter 100% de consciência de que você está sozinho. É você por você. Você tem que ter autonomia e muita disciplina para conseguir estudar online. Por isso, muitos pais e mães são favoráveis à continuidade das aulas no feriado. Uma pesquisa feita por um colégio de São Paulo apontou que 78% dos responsáveis são favoráveis à continuidade das atividades. Para eles, não é hora de descansar. Como as aulas presenciais já haviam sido suspensas, então as crianças já estão fazendo a aula em casa, já estão isoladas. Ficar 10 dias paradas no feriado sem ter nada para fazer, não acho que teria sido muito produtivo. Eu gostei da iniciativa da escola. E essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco, à 1 da tarde. Ótimo dia para você e até já!